4h15, né? Tá todo mundo aí? Estamos aqui, senhor. Boa. O Eric, o Eu, João Vitor e o João José. Perfeito. Bom, já vou adiantar, né? Vocês já apresentaram na oralidade pelo menos uma vez, né? Eu acho que já apresentaram 2 vezes, eu não sei. Então, matem a pau, né, gente? Turma do segundo ano aí não pode me deixar na mão, né? Nós treinamos o ano inteiro, tá? Não deixe, como é que é? Não deixa a prof na mão. Não, por favor, né? Não, gente, assim, ó, bem tranquilo, tá? Vocês têm os 10 minutos, se passar também não tem problema. Façam com calma e é importante que todos prestem atenção, porque depois todos vão ter que preencher ali o formulário de avaliação. A gente vai disponibilizar ali no chat o formulário de vocês, enquanto que a gente preenche o nosso. Isso vai ser depois de cada apresentação, tá? Então, não se mandem, fiquem atentos, e depois o professor vai controlar, né? Depois chega lá para o Gustavo quem respondeu, então, se alguém se mandar da aula, vai ser notado. Se alguém não respondeu o formulário também, ó, tá? Então. Peraí, esse formulário. A gente vai mandar. Não entendi do formulário, Soraya. Eu vou mandar ele, eu e o professor Nácio, nós vamos mandar aqui no AVA, no chat, assim que acabar a apresentação do grupo. Então, é um grupo, um formulário. Um grupo, um formulário, ok? Tá. E a gente tem que ficar, tipo, até o final. Se sair, vocês têm que responder, vocês têm que avaliar todos os colegas até o final. A aula dá 1 às 5, se a gente for até às 5. Se terminar antes, até a hora que a gente terminar. Saiu, entendi. Eu tô aqui no Meet, tô controlando as presenças, tá? Ô, Sônia, eu falei com o senhor Gustavo, eu vou ter que sair trabalhar depois. Daí ele falou que eu não precisava responder o questionário. Eu vou me apresentar, eu vou ir embora daí. Tá, então aqui tu tem foi dispensado, tá? Eu vou anotar aqui. Mas disse que eu apresentei, né? Não vou pensar no teu caso. Então, nós podemos começar, prof? Então, tudo com o primeiro grupo, armário acessível para pessoas com deficiência na mobilidade. Pô, vamos ver. Vou apresentar aqui, então, o PowerPoint. Tem que ligar a câmera ou não é obrigatório? Olha, eu acho legal, né? Vocês são tão bonitos. Vocês estão vendo? Ainda não, tá abrindo a apresentação. Agora abriu. Tá em tela cheia, tudo certinho? Tá, então eu vou começar. Então, boa tarde a todos. Eu sou o José Luiz, prazer. O meu grupo é composto comigo, o João Vitor e o Eric Almeida, onde o nosso orientador é o Alex, o senhor Alex de Física, o co-orientador é o Maurício Dallagnol, e o título do nosso projeto é o Armário Acessível para Pessoas com Deficiência na Mobilidade. Pode passar, por favor? Então, cerca de 24% da população brasileira apresenta alguma deficiência. Dentre esses indivíduos, 7% são deficientes físicos. A gente pensou em ajudar os deficientes físicos, mais especificamente os cadeirantes que têm dificuldade na mobilidade, né? Para eles terem uma vida mais independente e parecida com uma pessoa normal. Assim, saiu a ideia do nosso projeto, que é o projeto do armário. Próximo slide, por favor. Uma pessoa normal de altura, um homem, teria entre 1,70 e a mulher seria de 1,60, a média brasileira. Consegue alcançar a prateleira ou algum armário mais alto facilmente. E consegue usar isso a seu favor no dia a dia, pois se precisar colocar alguma coisa, ela pode colocar lá, pegar, usá-la e devolver quando quiser. Então, isso facilita bastante no dia a dia as pessoas normais, que não têm deficiência, né? E que sejam um pouco mais altos. Bom, como a gente já sabe, o cadeirante ele pode alcançar até uma certa altura. Já uma pessoa sem deficiência, ela pode alcançar qualquer lugar que deseja, subindo uma escada, subindo uma cadeira.
Então, aí que partiu a nossa ideia. No início, a gente tinha a ideia de fazer um armário aéreo, mas daí a gente excluiu essa ideia porque não tem um porquê do cadeirante ter um armário aéreo. E outra, a prateleira que desceria carregaria muito peso, e assim o cadeirante teria que usar muita força. Então, a gente resolveu fazer um armário decorativo que o cadeirante possa usar, independente da altura que ele seja. O Maurício Dallagnol, que é nosso orientador, ele nos ajudou a fazer desenhos técnicos, também em quanto que será gasto no projeto. O nosso objetivo é fazer com que o cadeirante possa guardar qualquer coisa e possa usar diferentes alturas, independente de quanto seja. Então, aqui tem o desenho técnico do móvel, que o arquiteto Maurício Dallagnol ele fez. Aí aqui tem tipo, o móvel ele tem 250 centímetros de altura, ele tem 142 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. Ele é bem largo e eu vou explicar agora o porquê. Então, aqui está o desenho renderizado, né? Como se fosse um móvel de verdade, ali, uma foto dele dentro de uma casa. E ele acaba sendo largo assim porque ele utiliza de um sistema de contrabalanço. Ele possui 4 pesos, 2 em cada lado dele, e eles ficam dentro dessa parte aqui, ó, do armário, sabe? Essa lateral do armário aqui. Dentro dele tem 2 pesos, tem 2 desse lado e 2 desse. E esse sistema de contrapeso, ele é usado, tipo assim, ele é usado normalmente naquelas janelas de guilhotina que tinham antigamente, não sei se vocês sabem como é, do que eu tô falando, mas enfim, é um sistema que tu permite que tu trave a prateleira do armário na altura que tu quiser. Tu só puxa ela e larga, ela vai travar ali, por causa que os pesos vão ficar equilibrados, sabe? Daí a prateleira não sobe nem desce. A prateleira, ela foi feita também, foi pensada para ser criada como MDF laminado, assim, tipo, na hora do orçamento que a gente fez, ficou um pouquinho caro, não vou negar, por causa da largura dela e tal também, mas, enfim, é um trabalho que eu acho que se a gente conseguir criar ele, a gente não chegou a fazer, né, tipo, criar um armário, nem um protótipo, nem nada, por causa do tempo, a gente enrolou demais para fazer o trabalho, não vou mentir. Então é uma coisa que a gente teria que ter mais tempo, assim, e se aprofundar mais para poder fazer um protótipo e tal, e realmente ter um orçamento de acordo com o uso dele no dia a dia. Então, a conclusão do trabalho, depois de tudo que a gente fez e tal, dos conceitos apresentados, das discussões realizadas, a gente percebeu que é um trabalho que realmente pode ajudar as pessoas com deficiência, pode ser uma coisa que a gente consiga incluir no mercado, né, para as pessoas comprarem e tal. Porém, a gente só tem que arrumar essa parte do custo dele, que realmente está um pouco elevado. Porém, eu acho que se a gente conseguir ajeitar isso, né, fazer um ajuste de preço e tal, é um produto que acho que realmente vai ajudar muito a vida das pessoas deficientes, principalmente no dia a dia delas, assim, elas vão conseguir guardar os produtos ali no armário bem tranquilo, na prateleira, vão conseguir usar ela tanto em qualquer altura, podem deixar qualquer coisa lá. E eu acho que é isso daí. A gente procurou fazer alguma coisa assim mesmo, que ajude essas pessoas. E é isso. Muito bom, muito boa apresentação. Só para lembrar vocês que já estão no segundo ano e já passaram pelo CETEC Festival no palco, aquela barra que a gente
trabalha para botar o cenário, ela funciona como esse contraponto aí que está dentro dessas paredes que vocês projetaram. A barra, por isso que ela não pode descer e subir a qualquer hora, ela tem que, porque ela fica no contrapeso, né, ali. E essas isso aí janelas... usado em janela de guilhotina, né? É bem antigo essa janela de guilhotina. Hoje em dia não sei se tem mais assim. É da minha época até, né? Mas essa janela, assim, tem no edifício que a minha tia-avó mora lá em Porto Alegre. A gente ouve o pêndulo bater assim, quando tu levanta, ele bate dentro, assim. É bem interessante. É uma coisa que em móvel, assim, hoje em dia é inovador, né? A gente não achou nada que tenha isso em móveis e tal. A gente não achou nada. No sentido, o pessoal normalmente chumba na parede, e o que tem de inovador é aquele único ponto, né? Tu não tem mais tantos pontos prendendo na parede, tu encaixa, assim. E o móvel, ele também não é fixo, sabe? Ele vai ficar solto, assim, então, tipo, tu pode levar ele pra qualquer lugar. Essa é a vantagem dele, essa é a vantagem desse contrapeso, né? Bem interessante. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se algum colega tiver alguma dúvida, ou até o professor Nash também quiser perguntar, a gente está à disposição. Eu tenho. Vocês chegaram a ver, me parece assim que há ainda bem, né, que nos últimos anos há uma preocupação com a acessibilidade. Vocês têm uma ideia de quantos por cento essa preocupação? Deu uma travada para mim. Para o Para mim também deu uma travada. Tá, eu repito. Estão ouvindo bem agora? Não. Sim. Sim. Não, eu perguntava o seguinte, ou tentava perguntar, não sei se vocês têm noção de quantos por cento equipamentos hoje em dia são disponibilizados no mercado que visam a acessibilidade e quanto aumentou essa preocupação da acessibilidade nos últimos tempos? Nas pesquisas que a gente fez, pelo que eu vi, o último, eles costumavam fazer censo demográfico, né, para as pessoas que têm deficiência. E a última pesquisa de censo demográfico que possui um resultado concreto foi feita em 2011, se eu não me engano. Então, tipo, faz 9 anos que tu não tem um censo demográfico de gente deficiente que realmente tu possa afirmar, sabe? Então, eu acho que, tipo, ainda a preocupação com as pessoas deficientes ainda não é tão grande como deveria ser. Não é uma coisa tão falada. A gente, pelo que se vê, estamos em processo mas ainda não está absorvido esse processo pela sociedade de modo geral. Então, e dentro da construção também, né, creio eu, acho que agora que estão colocando rampas, não são todos os lugares, agora que a gente está percebendo, que tem construções antigas que também não estão projetadas para isso, Sim. E é uma coisa muito doida todo esse processo, porque se tu vai adequar a acessibilidade com os PPIs, aí é uma porta que abre para fora que para o cadeirante não dá, que abre milhões de coisas. Essas coisas de edificação e tal, lá em 1900, não lembro, acho que 85, por aí, eles criaram aquela norma, a NBR 9050, que é uma norma, né, universal, assim, que quando a construtora vai criar, sei lá, um prédio, uma coisa assim, tu tem que ter as distâncias certas para um cadeirante, tem que ter essas coisas assim, tudo. Só que, né, às vezes tu pensar, criaram a norma, todo mundo vai começar a fazer, vai ser um negócio que vai ser muito utilizado. Aí tu chega em alguns lugares, de vez em quando, não tem nenhuma rampa, assim, é tudo escada, é uma coisa que é complicado. É bom tanto que tu nota aqui em Caxias, pelo menos, que se tu vai no centro tem as rampas. Tô ali na Júlio, se tu vai, todas as rampas tem. Mas tu entra num bairro, é muito difícil tu ver um bairro que toda esquina
toda calçada tem um espaço específico para um cadeirante. Tanto que muitos bairros nem calçada tem, né? Às vezes tu tá caminhando, tu tem que estar dando volta pelo paralelepípedo e voltar, porque não tem mais a calçada. A prefeitura até tenta multar quem não tá fazendo calçada, né? Mas eles estão se preocupando em o pessoal fazer as calçadas nos terrenos, mas não estão especificando que é para fazer uma rampa já para os cadeirantes, né? Não estão se preocupando muito com isso. Perfeito, gente. Eu tô aqui tentando. Ué, o que eu fiz aqui? Fiz uma coisa errada. Pegar o link para passar o formulário. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar. Já Se fiz tiver alguma coisa, precisa. Gerei um problema aqui, peraí. Eu acho que eu coloquei o link aí, Ai, ó. A isso. gurizada pode colocar no chat, ó. De repente, a gurizada dá uma olhadinha e vê se chegou certinho esse link para que eles possam responder a respeito do trabalho dos meninos daí. Muito legal a ideia de acessibilidade. A MBR 9050, ela teve, acho que uma reedição, uma nova edição em 2004, ela foi remodelada em 2004. E puxa vida, bom, 2004 para 2020, né, lá se vão 16 anos. E ainda acho que a gente tem pouca coisa voltada nesse sentido, embora haja uma normatização nesse sentido. Então, muito legal vocês terem tocado nesse ponto, nesse tema. Acho super relevante mesmo. O arquiteto que ajudou a gente, quando eu fui falar com ele, ele disse assim, ele leu a ideia do nosso trabalho, ele falou, cara, muito legal isso. Nos meus, sei lá, quantos anos de faculdade lá, quando a gente trabalhava em alguma coisa sobre acessibilidade na arquitetura, não era nada de projeto, sabe, de criar e tal, era tudo de regra, de norma, essas coisas assim. Aí ele achou bem legal ter um trabalho que seja, assim, mais voltado para realmente cadeirantes e tal, essa parte de acessibilidade. Vocês entram numa época, vocês estão entrando para o mundo numa época onde vocês tem muitas possibilidades. E isso é um diferencial muito grande. Coisas que hoje acontecem que são revolucionárias na forma que a gente vê a sociedade, que a gente vê o mundo e que o mundo está atuando. O que nós não podemos deixar é que isso vá perdendo sua força perante todos nós, né? Cada vez mais as leis de acessibilidade, de sustentabilidade, de cuidado com a questão dos preconceitos, racismo, mulher, LGBT, tudo isso daí é um mundo que vocês estão tendo uma oportunidade grande e vocês vão garantir a permanência disso, através de trabalhos assim, através de posicionamentos, de lutas, né? de pensamentos no âmbito profissional de cada um de vocês. Parabéns, gente, parabéns. Obrigado. Vamos fazer a avaliação. Então, muito obrigado, senhora, obrigado pela atenção de todos e pelos comentários ali no chat ali, que vocês elogiaram a gente, e garanto que o trabalho de vocês vai ficar bom também. Com certeza. Vai ser difícil para nós, professor, só nota boa hoje. E, gente, assim, o quê? 3 minutos para preencher? Ele é rápido? Eu vou preencher o meu aqui. Acho que a gente preenche junto, né, Nasser? O nosso. Daí tu clica ali, daí tu preenche e eu preencho aqui, porque daí vai cair no Gustavo o teu e-mail. Tá. E eles preenchem aquele que eu coloquei no chat ali para cada grupo, tá? A gente que apresentou não precisa fazer nada, né? Só esperar os outros e preencher o formulário dos outros. Tem. Exatamente. Só aguardar os demais. Ô, gente, desculpa aí, uma coisa eu queria pedir, Sorã. É que assim, é que eu já preenchi, daí minha amiga também preencheu, a minha participante do mesmo grupo. Tem algum problema? Não, cada um preenche um. Ah, cada um preencheu um. Ah, então tá bom. Obrigada, Sorã. E meu neto acordou chorando. Ai, que horror. Ele chora de um jeito que parece que tá morrendo. Prof, tô acostumado com isso. Eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo na casa dos meus tios aqui, daí meu irmãozinho veio junto. Daí aqui a gente tem 2 primas, uma de 4 anos e uma de 1.
Nossa, a gritaria o dia inteiro, choradeira e brigando, Deus me livre. Código do projeto é A4. Mas ele tá com um choro que parece assustado. Eu ia dizer aos meninos aí que não deixem morrer a ideia, né? Mesmo que eles não tenham feito o móvel, né? Tenham projetado e estudado, feito uma revisão bibliográfica, que eles mantenham a ideia de quem sabe projetá-lo, fazê-lo e levar a ideia adiante, porque a ideia é muito boa. O Maurício, até o arquiteto, falou pra gente que se ano que vem a gente tiver mostra de novo na escola, ele ajuda a gente a continuar com o trabalho, criar o móvel e tal, produzir ele. Legal. Ele também achou muito massa. Prof, eu queria saber, o formulário que vocês enviaram no chat vai ser todos naquele ali que a gente vai responder? Eu acho que cada vez é um, eu não sei isso aí. Eu estava pensando nisso agora. Cada vez eles linkam de novo, né? Isso, Daí tu enviou aquele, né? Foi a Juliana que falou, né? Sim, fui eu. Isso, Juliana, daí tu enviou, né? Enviaste aquele, né? Daí no próximo grupo, agora o A627, eu recoloco ali no chat e vocês acessam novamente e submetem a avaliação novamente para o grupo seguinte, colocando o código de cada apresentação, que daí o Gustavo depois vai ter como linkar, né, o código aos estudantes, aos alunos, jovens pesquisadores aí com a nota daí final dessa apresentação. Tá bom, muito obrigada. Pessoal do A627, já podemos ir começando? Sim, Ô, Bi, tu transmite, né, o negócio aí. Quem são os componentes ou as componentes? É a Júlia e a Bianca. E a Laura Baceto. E a Laura. Uhum. Foi o slide? Foi, tá tudo certo. Tá bom. Ai, Deus, tá, vamos lá. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Julia Campos. Meu nome é Bianca Biazus. E eu sou a Laura. A gente vai apresentar um trabalho sobre o placebo, o poder do nada. E o nosso trabalho é uma pesquisa bibliográfica. A Bia vai explicar agora um pouco. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. A gente resolveu fazer esse trabalho porque a gente acha que os placebos eles são fundamentais para a gente entender como um fármaco inerte que não possui nenhum princípio ativo pode desencadear respostas tão positivas no nosso corpo. A nossa pesquisa vai abordar, então, tópicos relacionados às diversas áreas, sendo uma delas o uso de drogas, uma outra área são as crenças e as teorias, e para completar, a gente vai fazer sobre as questões éticas. A gente se embasou muito no livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, e em alguns artigos científicos do Google Acadêmico. Bom, o problema da pesquisa é basicamente se nós conseguimos acreditar que um medicamento inerte pode ou não ter um efeito positivo, só com o poder psicológico. E a nossa pergunta principal do nosso trabalho seria, então, se o placebo é um procedimento eficaz, e é isso aí. Bom, a gente ainda não tem um consenso do que causa efeito placebo, mas a gente tem algumas hipóteses, sendo elas teorias que podem explicar o efeito, como a teoria da crença e a teoria da expectativa. A teoria da expectativa ela pode explicar o fenômeno como decorrente da expectativa e sugestibilidade da pessoa, ou seja, que seria o ato pelo qual uma ideia é aceita pelo cérebro, sendo verdadeira ou falsa. E a outra teoria tenta explicar o placebo sendo somente psicológico,
Drogas e procedimentos médicos podem ter efeito psicológico dos que estão ligados a uma crença ou através da ilusão. Então, eu vou complementar um pouquinho essa questão das teorias com mais uma, que é incondicional ou condicionamento clássico, que vai ser quando o teu corpo, ele inconscientemente, vai se adaptar ao placebo. Como, por exemplo, tu dá um fármaco ativo para uma pessoa, um remédio para dor de cabeça por um período de tempo. Depois tu troca ele por um remédio que não tenha esse mesmo princípio ativo, ou seja, um placebo. Logo, a pessoa não vai saber e o organismo dela já vai estar condicionado a esses mesmos... Ai, tô nervosa. Essa maneira que ela já estava condicionada a atuar. E em questão da expectativa, ela é muito ligada no nosso cérebro por causa da rede de recompensas, que nada mais é do que um circuito que processa muitas informações e elas estão muito relacionadas à sensação de prazer e motivação, o que faz com que a gente continue querendo melhorar. E por isso essa teoria é uma das mais aceitas. Bom, o efeito placebo, segundo o dicionário médico Hooper, do latim, significa agradar, e é a denominação de um fármaco ou procedimento inerte, sem princípios ativos, que produz efeito benéfico ou maléfico à saúde de um indivíduo. E o efeito nocebo é o oposto do efeito placebo. Ele é caracterizado quando os fatores psicológicos do paciente conseguem induzir efeitos negativos sobre a eficácia ou a tolerabilidade de um medicamento ou de um tratamento. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Então, tem um ditado que eu acho que a maioria já ouviu, que é: tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um cirurgião que se chamava Becker, e o que ele fez? Existiam muitos soldados que chegavam da guerra muito machucados e precisavam ou amputar uma parte do corpo ou passar por cirurgias muito perigosas. E naquela época acabou tendo escassez de morfina. Então, uma enfermeira, sem titubear nem nada, ela foi lá, tipo assim, na pura força e botou uma solução salina, que hoje a gente conhece como soro. E nisso, eles não contaram para o paciente que estava sendo operado. E ele não sentiu dor. Alguns, sim, acabaram tendo convulsões, mas outros, a maioria, na verdade, não sentiu dor nem nada. E isso foi dado como o primeiro teste do placebo já catalogado. E depois de um tempo, tem na Bíblia também, numa Bíblia Vulgata, em latim, no Salmo 114 nas mais antigas e 116 nas mais velhas, e é no versículo 9, e ele fala assim: placebo domínio em regione vivório, ou seja, agradarei o Senhor na terra dos viventes. Isso ficou conhecido como o ofício dos mortos. E foi a primeira vez que ela foi realmente vista. Bom, agora sou eu. Tá, enfim, eu vou falar um pouco sobre a homeopatia. Tem muita gente que não acredita, tá? E é isso, vou começar assim. Tá. A homeopatia, ela é muito diferente da biomedicina, que é, tipo, a nossa medicina comum, tipo, antibiótico, essas coisas. Ela é bem diferente. Por isso que ela tá muito interligada com o placebo. Tipo, eles são diferentes, na minha opinião, mas muitas pessoas acreditam que não. Porém, ela tá muito interligada com ele por isso, porque nenhum deles, tipo, é um remédio. A homeopatia é mais ervas. Ela é mais uma medicina terapêutica. Ela foi criada, tipo, no caso, descoberta, ali junto com o placebo, porque sempre existiu ervas e medicamentos, mas ela foi descoberta ali ao mesmo tempo. E com isso, eles acreditaram naquela época que o placebo, por exemplo, era um tipo de bruxaria, e a homeopatia também. Tipo, quem usa esse tipo de erva é bruxa, sabe? Você já viu essas histórias, tem muitas séries, filmes, né? Então, aí que ela começou a surgir. Só que em 1820 foi a época, tipo, o auge da homeopatia, porque ali que eles começaram a realmente ver ela como uma medicina, tipo, como alguma coisa que podia ajudar. Tanto que os imigrantes alemães usavam muito ela para, tipo, ajudar a cicatriz, essas coisas, né? E a grande pergunta é, por que a homeopatia está do nada no nosso trabalho, né? A homeopatia, como eu disse, ela está muito interligada com o placebo. Tanto que, em 2005, uma revista chamada, acho que é The Lancet, eu não sei porque é em inglês, mas enfim, é uma revista, ela postou que, tipo, fez uma pesquisa em muitos sites, com muitos cientistas,
farmacêuticos, médicos, essas coisas. E nessa pesquisa viu que tipo, metade das pessoas acreditavam que a homeopatia era um placebo, era considerado um placebo, e a outra metade acreditava que não. Então, tipo, isso não é uma coisa que eu posso falar que, a homeopatia é um placebo. Mas a gente teve que acrescentar ela no nosso trabalho e teve que procurar sobre, porque, que nem eu disse, tem opiniões de duas partes, né? Então, é isso. Aí, agora eu vou falar um pouco sobre o duplo cego. O duplo cego é um processo, tipo, que farmacêuticos, cientistas e médicos, eles usam como, tipo, um processo para apresentar a pessoa o placebo. Tipo assim, um farmacêutico vai lá e mostra e entrega um remédio. Ele não identifica, tipo, ele fala que é um remédio que vai ajudar a pessoa, uma pessoa com depressão. O farmacêutico fala que aquele remédio vai ajudar a pessoa com depressão, só que o remédio é só um placebo, entendeu? Por quê? Por que que as pessoas usam o duplo cego? Porque as pessoas acreditam, o psicológico da gente acredita muito na cura. Tipo, se eu tô tomando esse remédio para dor de cabeça, significa que a minha dor de cabeça vai passar. Então, se a pessoa acreditar que tá tomando um remédio para depressão, significa que aos poucos ela vai melhorar. Entendeu? Então, por isso que eles usam o duplo cego, para ver se realmente o placebo faz efeito na pessoa. É basicamente isso. Tanto que tem muitos artigos, muitas coisas que falam que o placebo, ele depende muito do tamanho, da cor, dessas coisas, sabe? Tipo, uma pessoa que não sabe que é placebo e vai tomar um remédio e ela acredita que seja um remédio de verdade, se a cor for azul, por exemplo, eu tiver que tomar um remédio para dor de cabeça, eu tenho que tomar um remédio azul, e ela acreditar que o remédio tem que ser daquela cor e que vai melhorar, ajuda 1000 vezes no processo, entendeu? Tá, enfim. Nesse duplo cego, os médicos, os pacientes, eles tem muitos casos que eles utilizaram isso. Um dos casos que a gente procurou na internet e achou, tipo assim, o auge, tipo, o caso mais incrível, foi de um professor de uma faculdade que ele quis fazer um teste. Aí ele selecionou 63 pessoas. Dessas 63, 20 pessoas, eles tomaram remédio de verdade. 20 dessas 63 tomaram remédio de verdade. Outras tomaram o placebo, achando que era um remédio de verdade, né? Que foi duplo cego, enfim. E outras tomaram o placebo sabendo que era placebo. E dessas todas as pessoas, elas estavam com dor nas costas, tá? Era para isso o tratamento. Deu um mês, dos 3 grupos fizeram efeito do mesmo jeito. Ou seja, a pessoa que tomou antibiótico ficou exatamente igual àquela pessoa que não tomou nada. E nisso o professor, no caso, ele comprovou que sim. Tem muitos casos que a pessoa toma o placebo acreditando que é um placebo, que não é um placebo, que é um remédio, funciona 1000 vezes mais. Mas nesse caso, o professor viu que só o poder psicológico da gente ver que a gente está tomando um remédio já, tipo, tem muito efeito, entendeu? E ali ele comprovou que realmente é eficaz o processo e tal. É isso, gente. Mas tem muitos outros casos, vocês podem procurar na internet se interessar e tal. Então, eu acho também legal falar que esse teste que a Gil disse, ele cai muito na teoria do condicionamento clássico, justamente porque eles deram por um período de tempo e depois trocaram. Além de que, tipo, o duplo cego é muito legal porque eles testam, na verdade, eu acho que a principal função seria testar a eficácia dos novos remédios, né? E aqui sobre as teorias eu acabei explicando lá em cima, mas tem uma frasezinha muito legal, que é aquilo que somos condicionados a acreditar sobre nós mesmos e aquilo que somos programados para pensar que os outros pensam de nós afeta nosso desempenho, incluindo o quanto somos bem-sucedidos. Eu acho que cai muito no negócio da expectativa e das teorias. Eu acho essa frase muito legal. É daquele livro que eu tinha mencionado antes, do Joy Dispenza. Bom, a bioética envolve a ética e a biologia quando a vida das pessoas é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. E elas existem para nos fazer pensar sobre as relações humanas, tendo em mente os novos valores sociais. Mas o uso de placebos controlado por profissionais não é só um problema da metodologia científica, e sim uma questão bioética.
Então, a gente deve nos questionar se é ético médicos utilizarem os placebos para estudos clínicos. E também não é muito pensado que quando o placebo é usado na clínica, fica evidente a falta de algum atributo entre médico e paciente, que seria a confiança em termo profissional. E eu vou citar uma das leis que a gente achou, que é do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Federal de Medicina, que diz que permitem os usos de placebo em pesquisa científica no Brasil, desde que não haja tratamentos disponíveis para determinada doença. É do Código de Ética e Medicina, no artigo 106. E nosso resultado é que o placebo é sim muito poderoso e incrivelmente real, só que ele não pode ser usado constantemente por conta das razões éticas, e eles sempre envolvem algum grau de enganação, e a confiança no médico e parte do efeito curativo se rompem se o paciente descobre que estava tomando uma pílula de farinha e não um remédio real. E também a gente concluiu que é muito importante, é muito necessário que tenham alguns estudos de fato sobre isso, porque as taxas de resposta são tão positivas e, sei lá, tu olha para o negócio, te dá um ponto de interrogação na cabeça. E é por esse motivo que a gente acha que as crenças também deviam ser um pouquinho mais estudadas, porque é a partir delas que muitas situações podem haver cura ou não. E o nosso cérebro também, né? Olha como ele é extraordinário. Ele produz algumas reações que só poderiam ser possíveis por conta de drogas muito poderosas. Então, a gente achou um assunto extremamente interessante de trazer. Muito, muito obrigada. Só para acrescentar um negócio, eu queria dizer, Sora, na minha opinião, eu também achei muito importante a gente procurar sobre. Eu acho que, tipo, deveria ser muito mais estudado isso, porque tem muitas pessoas que têm, óbvio, que têm depressão, ansiedade, essas coisas, e, tipo, pelo que eu li na internet, feito, o placebo, no caso, ele é muito bom para, tipo, pessoas que têm isso, porque elas tomam normalmente remédios faixa preta, né? E como é tudo psicológico, tipo, depressão, essas coisas, é tudo psicológico, remédio faixa preta faz muito mal pro corpo, né? E se ela tomasse um placebo, tipo, ia ser muito mais saudável para ela, sabe? E, tipo, querendo ou não, teve muitos casos que eu li sobre isso e teve o mesmo efeito, sabe? Então, tipo, deveria ser muito mais estudado. Bom, é isso. Muito obrigada, gente, pela atenção. Se quiserem fazer perguntas, estamos aqui. Perfeito, parabéns. Alguma pergunta do grupo? Legal, Daniele. Eu vou contar então uma historinha rapidamente, professor, do efeito placebo. Eu tinha minha avó, paciente médica desse placebo, você fica bem braba com o médico, Eric. Esse foi o grande apontamento delas, né? Mas deixa eu contar que a minha avó era deficiente física, ela não tinha uma perna. E ela tinha muita dor, muita dor. E aí ela não crescendo, ela perdeu a perna aos 48 anos e viveu até os 91. Então, vocês imaginem esse tempo, né, de 40 anos praticamente sem a perna. Diz que quando tu amputa o membro, tu continua sentindo ele, né, pela terminação nervosa. Então, às vezes ela tinha dor no pé, tinha dor no joelho, da perna que ela não tinha. E claro, tudo isso foi mexendo com o psicológico dela. E aí, o que os médicos fizeram? Vamos dar um calmantezinho, vamos dar um calmante para ela dormir, vamos dar calmante para ela dormir. Quando a gente viu, teve um período que ela queria um calmante para dormir e um para acordar, um para ficar acordada durante o dia e um para dormir. Aí a gente entendia, não, ela tem que ter uma boa noite. Agora, o ficar acordado é muito do estímulo dela de vida, né? Então, a gente teria que trabalhar isso. Ela era anti-psiquiatra, anti-psicóloga, anti-psicanalista, né? E aí a gente mandou fazer um placebo. E a gente dizia, dava todo dia de manhã para ela, né? Esse é o remédio para te passar bem o dia. E ela passava bem o dia. Só tomava o da noite. A gente conseguiu tirar. Então, tem muito disso. Às vezes, ele é necessário, né? E eu, como sou adepta da homeopatia, né? Também não tenho nada contra. Acho que o poder da mente e o divertidamente, né? Trouxe algumas coisas aí legal. Vocês viram o filme, né? E no filme explica, né? Como que a gente funciona. Muito legal. É um tema que eu curto. Parabéns, gente.
Nossa, Luciana, agora que tu falou nisso, eu vi vários casos também de pessoas que, tipo, sentem dor, tipo, vamos supor, uma pessoa que perdeu um braço e ela sente dor ali ainda, sabe? Mas, tipo, é aquela dor psicológica, tomou placebo e funcionou também. Eu li vários negócios assim. É, Pouco isso, né? é bem interessante isso. Isso que tu falou é o duplo cego, viu? Tu falava pra ela que era um negócio sério, mas não era a mesma coisa. Uhum. A gente teve que fazer, né? Porque senão ela estava se intoxicando e acabou. Mas ajudou, né? Então, viu? Já é uma coisa boa. Foi bem bom mesmo. Prof, tem algum questionamento? Eu tenho. Então, vamos lá. Eu achei o tema muito legal e eu gostei muito quando vocês comentavam, e a Lili também, a prof também comentou, né, do quão poderoso é o nosso cérebro, né? E se a gente pudesse fazê-lo trabalhar mais a nosso favor, né? Que às vezes a gente, puxa a vida, a gente castiga, judia, né? A gente diz que é incapaz, a gente diz que não consegue, a gente comunica tantas coisas negativas a nosso respeito, ao nosso cérebro, que daí quando a gente precisa dele, às vezes ele nos dá respostas negativas também. Então, se a gente pudesse, de repente, comunicar mais as nossas virtudes, as nossas qualidades, mesmo quem não é soberba, isso não é arrogância. Eu estou dizendo, se a gente pudesse comunicar ao nosso cérebro as nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos anseios positivos, se a gente pudesse comunicar mais coisas positivas em silêncio, sem a verbalização, em silêncio ao nosso cérebro, quem sabe a gente pudesse fazer efeitos placebos incríveis, só pela neurotransmissão, só pela neurociência. Eu acho que mas eu vou fazer um contraponto ao mesmo tempo, de eu ter gostado muito, de eu ter lembrado dessa função espetacular, essencial, que é o nosso cérebro, e o quanto é importante a nossa comunicação com o nosso cérebro, de claro, né, a gente continua, o fato das meninas estarem apresentando o efeito placebo, a homeopatia, até os tratamentos, né, sei lá, caseiros, eu acho que tudo isso é importante. Eu acho que tudo isso tem algum tipo de ligação, seja comprovado cientificamente ou seja neurocientificamente. Mas, claro, o fato das meninas estarem trazendo o placebo à luz, né, esteja colocando o termo em voga agora na apresentação, não quer dizer que a gente deixe a medicina tradicional, o tratamento de lado, a ciência, a pesquisa de lado. Não é isso, não é exatamente isso. Elas estão trazendo uma situação, penso eu, né? Eu fui anotando algumas coisas, tal, para poder depois também fazer algum questionamento, uma fala, mas o fato delas estarem trazendo uma parte, estarem fazendo uma parte, não quer dizer que a gente negue a outra parte. O Conselho de Ética de Medicina, no nosso país, eu estava dando uma pesquisadinha aqui rapidamente, né, para alguns tratamentos, o nocebo ou placebo, eles pedem, eles indicam que seja evitado. Mas em outros tantos, especialmente quando o paciente tem algum problema, e hoje é tão comum, quando a gente tem esse problema psicológico, tu estar com a mente, tu estar fazendo com que o teu cérebro trabalhe positivamente a teu favor, é fantástico, é sensacional. Por que não? Né, a Lili trouxe um exemplo. Pô, eu estava me lembrando de exemplos da minha família também para falar, mas a Lili antecipou e deu um exemplo maravilhoso. Não precisa eu fazer isso. Não precisa eu trazer os meus exemplos. A minha questão é assim, ó, em que porcentagem o placebo funciona? Eu vi que teve a pesquisa ali e me faltou um pouquinho assim, em que porcentagem mais ou menos, porque ele tem uma porcentagem. Eu conversava com uma ex-aluna, hoje de manhã, inclusive, fui fazer testagem para a Covid-19, e a médica era uma ex-aluna. E eu perguntava exatamente disso. Em quantos por cento, não sei se vocês têm esse dado, e se não tiver também não tem problema, é curiosidade minha. Em quantos por cento funciona o placebo? Em que porcentagem funciona o placebo? Tu quer falar, depois eu falo? Não, eu só ia dizer que eu ia falar é que eu não ia falar a porcentagem, mas tu sabe, se quiser falar,
Eu ia falar outro negócio, eu ia falar que ele disse ali que, tipo, a gente não pode deixar a biomedicina, né? Só, é óbvio que não, tipo, porque pensa, tu não vai usar um placebo quando sai de uma cirurgia e pega uma infecção. Tipo, é casos e casos, sabe? Tipo, óbvio, tu tem que acreditar, mas, tipo, vamos supor, para uma depressão, uma coisa psicológica, que nem a Sora disse, de dores, de insônia, essas coisas, é tudo nosso subconsciente. Mas, tipo, também uma infecção num braço, quando sai de uma cirurgia. Isso a gente precisa de antibiótico, entende? Tipo, né? Então, concordo com o que tu disse ali e tal. Mas, Bia, agora é tua vez, fala aí. Eu também concordo bastante. Eu concordo com tudo que o senhor disse. E eu até lembrei de uma situação no começo do ano que ele falou, acho que foi na primeira aula que a gente teve com ele, que ele disse assim: vocês não podem dizer que vocês não gostam de física, que vocês não sabem física, porque vocês têm que dizer que vocês conseguem, que daí vocês vão conseguir. E ele repetiu isso umas 20 vezes e foi muito bom. E sobre a porcentagem, eu acho que foi um tópico que faltou da gente pesquisar, mas eu também acho que depende muito, porque como, por exemplo, tem um estudo que fizeram sobre o Prozac, que foi de 75% 75% de eficácia em relação ao medicamento ativo. Então, talvez dependa muito, mas uma certa mesmo a gente acabou não pesquisando. É que também, Sor, querendo ou não, não tem uma certa mesmo, né? Tipo, se tu for ver, vamos supor que tu vai procurar em vários artigos, porque a gente leu muito artigo para conseguir fazer esse trabalho. A gente até comprou um livro sobre o placebo, a gente comprou, tipo, não tem um específico, uma porcentagem, porque depende da pessoa que fizer, tipo, depende do, do tratamento, depende dos casos, essas coisas todas aí. Mas é que nem a Bi disse. No que ela viu, por exemplo, foi 75%. Sensacional, sensacional. Obrigado, sensacional, sensacional. Só vou mostrar uma coisa para o professor aqui que eu tenho de relíquia do meu pai, olha só. Olha aí, tu sempre me falou disso, né, Lili? Eu tenho uma prateleira de livros de física do meu pai aqui, ó. Que legal, que legal. Estava falando, eu me lembrei, fui buscar. Sensacional. O código é A627. Bom, gente, muito obrigada. Se quiserem pedir mais alguma coisa, podem pedir, mas é isso aí. Parabéns. Os dois trabalhos maravilhosos. Acho que estamos numa sala privilegiada aqui, professor. Acho que demos sorte, hein? Que coisa boa. Que bom. O pessoal faça uma avaliação. Acho que a Prof. Lili colocou ali, ó, já no formulário, aí no chat, ali em cima. Ó. E nós vamos fazendo a avaliação de vocês também. Isso, a professora repetiu. Isso aí. Show. Ok?
E aí agora, então? Nossa, olha só o título do próximo. Podemos passar, grupo? Como é que vocês estão? Pode sim, estamos preparados. Então, já fizeram o mantra de vocês? Cartinha da sorte Tudo hoje. certo, tudo certo. Tá. Então, vamos lá. O grupo é a influência da tecnologia nas salas de aula. Ah, eu quero saber. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. O título do nosso trabalho é sobre a influência da tecnologia nas salas de aula. E o nosso grupo é formado por eu, Caio Andreassa Brandalize. Por mim, Douglas Ferrigo de Macedo. E eu, Fernando Marinho de Santos Ramos. O nosso professor orientador é o Cristiano Perotoni Felipetti, de Informática, e o código do nosso grupo é A308. O trabalho do nosso grupo tem como objetivo identificar qual é a influência da tecnologia nos estudos e, sendo assim, ajudar a melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula com as ideias do trabalho científico. Atualmente, a tecnologia está ligada e em evidência nas nossas vidas e no nosso cotidiano com as aulas online e os conteúdos inseridos pelos portais online. E isso está ajudando muito os alunos da nossa escola e, graças à tecnologia, o nosso conhecimento está fluindo de uma forma em meio de uma pandemia. Mas como a tecnologia pode nos auxiliar positiva e negativamente no processo de conhecimento dos alunos da atualidade é uma incógnita. E o nosso objetivo principal é desvendar essa dúvida de diversas pessoas. Antes de tudo, eu vou dar uma explicadinha no que são as aulas convencionais e o que são as aulas síncronas. As aulas convencionais é o método de ensino que todo mundo conhece, dentro da sala de aula, com as aulas presenciais, podendo ou não conter alguma espécie de tecnologia. As aulas síncronas é um novo método de ensino adotado principalmente na pandemia pelas escolas, de uma forma totalmente remota e tecnológica. Bom, o objetivo geral do nosso grupo é descobrir, com base nas opiniões e experiências dos alunos do ensino fundamental e médio das escolas e universidades de Caxias do Sul, qual é a real importância da tecnologia nas salas de aula e no processo de aprendizagem com a metodologia aplicada criada pelo nosso grupo. As nossas hipóteses são que o uso da tecnologia não afeta os estudantes quanto ao aprendizado. O uso moderado pode até ajudar eles e entreter eles de maneira boa, incentivando eles a aprender um conteúdo. Mas a liberdade e o exagero das tecnologias na sala de aula pode deixar eles entediados, como liberar o celular para fazer atividade ou utilizar projetor em todas as aulas. O grupo utilizou duas partes metodológicas, e os principais métodos usados na pesquisa foram a pesquisa explicativa, que procura aprofundar algo, dando uma explicação para ele. A experimental, que pretende dizer de que modo ou por que algo é produzido. A pesquisa aplicada, que visa aplicação prática na pesquisa. O nosso caso foi o uso dos formulários. E a pesquisa quantitativa, é o uso dos números e gráficos com base nas estatísticas da pesquisa. Como o Fernando falou, o grupo aplicou um questionário via formulário online, onde perguntamos aos diversos alunos de escolas de Caxias do Sul, abrangendo os estudantes do CETEC, quais são os melhores métodos de ensino, se eles preferem da forma convencional ou de uma maneira síncrona, e quais são as experiências adquiridas com a chegada da pandemia e com o método de ensino online. Com o formulário a gente conseguiu 61 respostas e entendeu um pouco as opiniões e as diferentes respostas no questionário. Bom, com o final dos trabalhos aplicados na parte da metodologia aplicada no trabalho científico que o grupo criou para aproximar o contato com os estudantes da atualidade e assim ver a realidade da influência da tecnologia no processo de aprendizagem nas unidades de ensino médio, assim, ao concluir as pesquisas no questionário aplicado via formulário online, o nosso grupo conseguiu atingir um abrangente número de estudantes que residem em Caxias do Sul, sendo a maioria entre estudantes do CETEC, fazendo com que o grupo atinja o ideal objetivo desse formulário na metodologia criada e aplicada pelo nosso grupo. Inicialmente se tinha a ideia de conseguir as respostas muito divergentes quando se diz em relação
as opiniões perante o uso da tecnologia dentro de sala de aula, o que acabou sendo uma surpresa ao fecharmos o nosso formulário. Com base em suas respostas, vimos que muitos dos alunos compartilham da mesma visão perante esse assunto, gerando tal reação ao nosso grupo. Aí na tela a gente tem o gráfico, a gente consegue observar que na sua maioria são alunos do ensino médio, e mais especificamente alunos do primeiro ano do ensino médio, formando 49,2% do público votante, se tornando quase a metade de todos os estudantes do formulário. A gente também tem alunos do segundo, terceiro do segundo e terceiro do ensino médio, preenchendo 39,3% e 1,6% do público votante, respectivamente. O restante dos votos consistem em alunos do ensino fundamental, terceiro e quarto ano do ensino médio e segundo semestre da faculdade. Os gráficos gerados com o questionário nos levou ao resultado de que grande parte dos alunos achou muito difícil a compreensão e o aprendizado com o início da pandemia às aulas síncronas, como também eles afirmam que a dedicação não é a mesma que eram nas aulas presenciais. Parte dos alunos afirmaram que, mesmo com o início da pandemia e das aulas síncronas, a dedicação é a mesma ou até maior que nas aulas presenciais. O último grupo de alunos afirmou que a dedicação nas aulas síncronas é muito baixa, devido à dificuldade de compreensão das aulas de maneira síncrona. A gente também perguntou qual a importância, juntamente da classificação do ensino à distância no processo de aprendizagem. Parte dos estudantes afirmou que o método de ensino à distância está sendo útil ou muito útil, e a outra parte dos estudantes afirmou que o ensino à distância está sendo pouco útil. No final do formulário, o grupo decidiu estabelecer uma pergunta sobre toda a experiência dos estudantes da atualidade, adquirida com a pandemia e com esse ano conturbado pelo Covid, perguntando qual era o método da sua preferência. Os estudantes deram sua opinião em uma caixa de texto com o intuito de destacar a realidade do ensino online, e muitos afirmaram que esse tipo de ensino é bem diferente da realidade dentro da sala de aula, tornando-se muito mais complicado a compreensão dos conteúdos trabalhados. Ao final de todo esse período conturbado de ensino totalmente online, os estudantes destacaram que o ensino de forma convencional, com as aulas diretamente presenciais, utilizando a tecnologia somente em sala de aula, é muito mais eficaz e eficiente em relação ao aprendizado adquirido. E a minoria dos votantes afirmou que, de fato, preferem as aulas síncronas de forma totalmente remota. E ao final de todos os processos metodológicos de todas as buscas feitas envolvendo o tema abordado no nosso trabalho, com as pesquisas, o grupo conseguiu determinar primeiramente as importâncias da tecnologia em sala de aula atualmente. Assim, a parte bibliográfica do trabalho se tornou mais completa e eficiente para realizar os procedimentos metodológicos logo em seguida. Dada a real importância das pesquisas abordadas no aprofundamento de informações, elaboramos a metodologia do grupo para obter opiniões reais sobre os atuais métodos de ensino envolvendo a tecnologia ou não, como método convencional de aulas e aprendizagem. A metodologia aplicada pelo grupo foi um sucesso e a proposta criada para ser alcançada foi atingida com o formulário online. O grupo conseguiu diversas opiniões e fatos relevantes perante esses dois métodos de ensino, síncrona, com o uso da tecnologia totalmente envolvido, e o método convencional, com as aulas diretamente das salas de aula, de forma presencial. Assim, a expectativa gerada com o objetivo do grupo nesse questionário foi atingida com todas as respostas captadas junto ao formulário. As respostas atingidas com as questões elaboradas pelo grupo no formulário foram muito abrangentes, e a maioria das respostas afirmam que os estudantes, principalmente do ensino médio, são muito ligadas a queixas ao ensino que está disponível nesse período em que vivemos, com as aulas online e o método de aprendizagem totalmente envolvido com a tecnologia, afirmando que é menos eficaz para o aprendizado do que o método utilizado antes da pandemia, com as aulas presenciais. As diversas opiniões e respostas geradas levaram o grupo a concluir que, de fato, o empenho e a qualidade dos estudos diminuíram em relação a tempos não pandêmicos, fazendo com que isso tenha ainda mais sentido e validade quando a gigante maioria dos votantes concordaram em preferir o método convencional. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas, que são artigos que a gente acessou na internet durante todo o trabalho. Tem o link, se vocês quiserem dar uma passada, dar uma olhada, mas tá tudo aí. Esses artigos nos ajudaram para o aprofundamento do nosso tema e para estudar aprofundadamente o tema estudado no projeto.
E ao final desse projeto, o grupo deve os devidos agradecimentos a todos os professores e pessoas que conseguiram de alguma forma contribuir com a evolução do grupo, mas em especial ao nosso professor orientador por nos ajudar em todo o processo de desenvolvimento do nosso trabalho, dando suporte e ajudando com todas as dúvidas do nosso trabalho. O grupo agradece a sua atenção. Esse foi o nosso trabalho e agora a gente está aberto às perguntas. É isso, muito obrigado por terem ouvido, gente. Muito obrigado. Então, muito bom, né? Essa alternativa que seduzia tanto, que era o uso das tecnologias para a gente ir para a vida, quando ela veio para a sala de aula, ela nos deixou num brete, né? Ela não é tão boa assim, né? Como a gente achava. É complicado, é. Ainda mais nesse tempo que a gente está de pandemia, muita gente não está curtindo. Porque ela vem acompanhada de um problema, de um problema psicológico também, né? Não é só de adaptação. aulas online, né? Tem muita coisa envolvendo. Exato. Eu acho que o que vocês trazem é algo bastante importante. Na verdade, vocês trazem uma pergunta que nós, professores, temos nos feito há muito tempo, né? Como utilizar a tecnologia em sala de aula. Uma coisa muito interessante que vocês colocaram e que saiu aí no trabalho, e quando o professor descobre o PowerPoint, que ele não tem mais que usar, porque uma época se usava slide, gente, tá? Nós tínhamos que ir atrás de slides, assim, nem sei se vocês conhecem os diapositivos, né? E aí tinha uma época que a gente usava um instrumento chamado epidiascópio, que tu colocava o livro e projetava, a letra da projeção era horrível de pequena, porque tu projetava exatamente do tamanho da página do livro, tu conseguia dar uma ampliadinha ali, e aquilo era o high-tech do momento para te não precisar estar passando texto para todos os alunos, porque não tinha xerox, nós tinha que mimeografar, então tu tinha que digitar, estou trazendo uma história aqui para vocês. E aí tem professores que vêm dessa época, isso aí não é muito tempo atrás, não, né? E daí veio como é que chama o retroprojetor, que daí tu escrevia numas lâminas de acetato, colocava, aquilo projetava, aí o professor tinha que ter uma letra bonita, daí depois quando veio o computador, tu conseguia digitar e imprimir na lâmina, e é mais bonitinho, mas era power o negócio. Mas quando chegaram todas as tecnologias, hoje vocês têm o Xerox, tem Xerox colorido, tem todos esses equipamentos, né? Também. E temos o PowerPoint. Quando o professor descobriu o PowerPoint, meu Deus, né? As aulas todas foram para o PowerPoint, só que os alunos não aguentam mais. É uma coisa assim que, prof, dá para te falar um pouquinho, chega de PowerPoint, a gente não cansa de ler, cansa de ouvir, não sei o quê. E é verdade, somente nas aulas teóricas, né, que a gente não tem o exercício, tu acaba tendo que usar. Eu, na arte, para projetar, eu preciso, né, porque eu preciso da imagem. Tu era da época do mimeógrafo, Bianca, também, né? É muito interessante isso. E aí a gente tem que entender, que eu acho que vocês trouxeram, assim, ou deram start nessa pesquisa de vocês, entender que nem tanto céu, nem tanto a terra, né? A gente não pode nem ter só um, nem ter só outro. A gente não pode abandonar um em detrimento do outro. Nesse momento, a gente teve como uma opção a aula síncrona. Não é a melhor aula para nós, professores, e não é a melhor aula para vocês, alunos. A gente tem uma ciência muito clara, mas o importante é que durante o ano vocês tiveram contato com o conteúdo, né? E aí vocês acabaram tendo que protagonizar um pouquinho mais, coisa que vocês não estavam tão acostumados, porque daí não tinha o professor dizendo, abre o livro, estuda, faz exercício, porque a gente não está vendo vocês. Exato. Então, por isso que muita gente refutou essa ideia, porque gosta de se sentir presente, né? E claro que é uma dependência, uma coisa muito diferente do presencial para o síncrono, porque no síncrono é uma via de duas mãos muito grande. Nós dependemos muito
da boa vontade de vocês, eu digo assim, para que a aula funcione. Eu achei muito bacana trazer esse tema para discussão. Acho que É um tema muito atual, né? Exatamente, pela atualidade dele, pela pandemia. possibilidade de até vocês produzirem muito mais do que um projeto científico, irem mais adiante, até para o ano que vem, dar continuidade na pesquisa, produzir um artigo sobre isso, mas um artigo como uma pesquisa de campo, sabe? Como uma pesquisação, porque vocês estão sendo protagonistas disso, e nós não temos bibliografia disso, sabe? A bibliografia vai se dar a partir desse ano. Então, dentro da área da educação é muito legal. Vocês estão assim com um espaço bom para reflexão, sim, sobre isso. Então, é muito bom ver esse movimento dentro desses projetos de pesquisa que a gente está acompanhando. Parabéns. Sim. Esse tema, esse assunto que a gente abordou, tá muito em evidência esse ano, mas a gente pode muito bem levar ao ano que vem como conclusão desse ano que a gente vivenciou, né? Todo esse ano de forma síncrona fora da sala de aula e levar uma conclusão desse ano, né? E outra coisa, vocês podem já trabalhar, né, com a gente chama de indicadores, né, até em nível de aproveitamento, fazer o levantamento de como foi nota, como é que foi resultado, como é que foi a participação. Vocês podem muito mais na ideia de que como se constituiu o aluno do ano 2020, né, em cima das aulas síncronas. E considerando, vocês estão tendo aulas síncronas. A maior parte das escolas não é assim, tá, gente? Com vocês certeza. Estão extremamente privilegiados. Eu acho que algumas escolas realmente está sendo muito difícil para ver os conteúdos. Vocês estão tendo a gente aqui. Nós só estamos aqui no virtual, né? São ondas que nos separam, mas na verdade o CETEC, assim, ó, eu nem discuto. Excepcional. Sim, eu reúno com professores de outras escolas, gente. O professor Nasser também não me deixa mentir. É muito diferente mesmo. Até no trabalho, a gente viu que mesmo tendo gente que disse que não consegue focar nas aulas, está tendo dificuldade, eles concordam que sim, é muito útil para a gente, independente de conseguir entender, sabe? Exatamente. Foi um período de muita adaptação dos professores e principalmente dos alunos para até captar algum tipo de aprendizado esse ano que foi tão difícil, né? Por conta da pandemia. Quando muda o formato, a primeira coisa que tu faz é reagir contra. É aquele bloqueio cerebral que tu dá. Não, eu não vou aprender por isso. Quando tu começa, vocês podem ver que agora vocês estão mais acostumados, estão mais dominando, já criaram a manha sabe, do momento que vão prestar atenção, do momento que não vai, coisa que você já dominava em sala de aula. Ou seja, a gente tem medo do desconhecido. E esse ano a aula síncrona era o desconhecido para nós. Não só vocês, né? Nós também tivemos que reconstruir um novo olhar sobre isso. Exatamente. Professor Nasser, o senhor tem alguma pergunta? Deve ter. Já estava ali a... Não, eu estava aprendendo aqui com as discussões de vocês, mas eu anotei duas coisas assim. Mas eu vou ser bem breve, porque, enfim, vocês se expressam muito bem, vocês falam muito bem. Isso é um elogio que eu tenho a vocês. O tema é muito bom. Eu anotei duas coisas, assim, eu vou falar em 1 minuto. Eu sou vice-diretor de uma escola pública, né? Então eu tenho, que nem a prof. Lili falou, eu tenho acompanhado essas realidades. E o que acontece? A tecnologia, acho que ela pode nos ajudar, sem dúvidas, mas daí nós caímos num problema, é o acesso à tecnologia. Por exemplo, nós lidamos com um público, vamos pensar assim, pensar o CETEC, nós lidamos com um público super privilegiado, que tem acesso, e que pode nos ajudar, e que conta conosco, mas tem um outro tipo de perfil de público que às vezes nem acesso tem, embora eu sei que seja 2020, e que essas coisas parecem muito comum,
e que todo mundo tem acesso, mas o nível de acesso não é tão elevado quanto a gente pensa. Em comunidades mais carentes, talvez esse acesso para ter esse tipo de aula é impossível. Então, há um distanciamento, sei que a palavra está surrada, mas há um distanciamento ainda maior entre instituições públicas e privadas, nesse momento. E tem uma segunda coisa, eu noto que esse tipo de ferramenta, esse tipo de aula síncrona, ela funciona melhor quanto mais autônomo for o aluno. Quanto mais autônomo, em tendo acesso, claro, a premissa é, tenho acesso, show de bola. Se eu tenho acesso e sou um aluno bastante autônomo, esse método funciona incrivelmente. Mas, às vezes não é todo mundo que tem essa autonomia. Então, é claro que ali pelo meio da jogada, às vezes, há uma perda, é óbvio, há uma perda. Eu, mesmo que eu tenha acesso, mesmo que o meu prof esteja aí se esforçando, mesmo que eu esteja me esforçando, às vezes eu não tenho essa autonomia do aprender em 10 disciplinas que me permita ter lá um rendimento X. Então, esses problemas a gente tem. Mas como o aluno do CETEC normalmente é um aluno, até pelo lema da escola, né? Autonomia com responsabilidade. Como esse aluno caminha, né, sobre a iluminação da autonomia, e nós temos esse perfil autônomo, esse modelo de tecnologia talvez não se tenha tanta perda com o aluno do CETEC, porque ele, em relação aos demais, eu estou falando isso assim, ó, com 20 anos de CETEC, eu vou para 20 anos de CETEC, então acho que eu sei o que eu estou dizendo. Esse nosso aluno, é verdade, esse nosso aluno do CETEC, ele tem autonomia, ele tem acesso, ele vai criando responsabilidades com a nossa ajuda, e ele tem autonomia. Então, talvez esse modelo não tenha representado tanta perda para o nosso aluno do CETEC. Agora, certamente esse modelo causou muitas e muitas perdas no processo de construção da aprendizagem em 2020, infelizmente. Certinho, doutor. A gente concorda contigo, com tudo que tu falou, até porque a ideia inicial do grupo era quebrar essa barreira de chegar onde a gente não sabia como é que é, aonde não tem tecnologia, onde eles precisam de mais coisas, onde não tem autonomia que tu falou. Só que com a chegada da pandemia, a gente teve que fechar mais o nosso projeto e a gente acabou por ficando mais no CETEC, distribuindo mais por ali, para outras escolas que acabam por ter a aula síncrona também. Daí talvez para o ano que vem, como vocês já disseram, a gente tente chegar nesses lugares que esse ano a gente não conseguiu chegar. E respondendo a tua pergunta sobre o esforço dos estudantes e tal, a nossa metodologia que a gente criou com o formulário, o questionamento, a gente conseguiu ver se os alunos estão realmente se dedicando a esse novo normal das aulas online e desse ensino de forma síncrona, e com os gráficos a gente conseguiu reparar que esse ensino está sendo muito diferente e só os alunos esforçados estão conseguindo aprender e extrair algum conhecimento desse ano tão conturbado que a gente está vivendo. E eu também acho que é bom a gente continuar esse projeto para o ano que vem, porque a gente consegue ter uma opinião mais sólida sobre as pessoas, porque agora a gente perguntar se elas estão gostando das aulas síncronas ou não envolve só a aula síncrona, envolve a pandemia, não sair de casa, querer ter contato e não ter, tudo isso junto, sabe? Exatamente. Ele tem uma interferência, né? Tem um ruído que vai além do que seja simplesmente a aula síncrona. Eu, particularmente, espero que não seja substitutivo para a aula presencial. Acho que a relação humana, ela nos ajuda, até comprovado, né? Que o estar perto do outro nos ajuda a entender mais do que simplesmente que nem nós, assim, vê-los por bolinhas, né? Como eu digo. Parabéns, gente. Responderam ali o questionário, avaliaram, o povo? Bom, então, por fim é isso. Muito obrigado pelos elogios. Muito obrigado pela atenção. A todo mundo Parabéns. que ouviu, atenção. Vocês são demais.
querido. Pior é que eu vou ficar duas semanas sem aula com a Sigma 1. Essa que teve a mostra e na próxima que é feriado. Ainda bem que eu peguei vocês para avaliar, que daí eu não sinto tanta saudade. Vamos lá. O A504, a homeopatia e seus usuários. Oi, senhora, estamos aqui. Oi, vamos lá, Pia. Estou um pouco nervosa, mas tudo certo. Não, vai dar certo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana e junto com a Débora e com a Pietra, somos o grupo que irá falar sobre a homeopatia e seus usuários. O código do nosso trabalho é A504 e o professor orientador é o Paulo Henrique Boff. Vamos seguir esse roteiro na nossa apresentação e gostaríamos de combinar de deixar todas as perguntas para o final da apresentação. Bom, a homeopatia é uma forma de terapia pseudocientífica que foi fundamentada em 1796 por Samuel Hahnemann, um médico alemão. Como fornece uma prática barata, segura e específica para seus usuários, vem despertando a curiosidade de muitos médicos durante as últimas décadas. Desde 1980, a homeopatia é considerada uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Bom, o problema da nossa pesquisa é: a homeopatia pode ser utilizada como tratamento de enfermidades? E qual seria o atual perfil dos usuários? E as nossas hipóteses são: adolescentes e adultos acabam consumindo mais homeopatia do que idosos? E jovens e adultos usam mais homeopatia por terem um acesso maior e mais fácil a informações do que idosos? Bom, começando agora pelo referencial teórico, a medicina alternativa é um conjunto de diversos sistemas, práticas e produtos médicos e de atenção à saúde que não se consideram atualmente parte da medicina convencional. Terapias médicas alternativas têm atraído cada vez mais a atenção da mídia, da comunidade médica, dos órgãos governamentais e do público. Os tipos de terapias alternativas utilizadas variam de um país para o outro. E ainda tem pessoas que se opõem a essa prática e, na maioria das vezes, é por falta de esclarecimento a respeito das terapias alternativas. A medicina alternativa visa o bem-estar do paciente com o meio em que se insere, além de oferecer tratamento mais acessível ao público. Era um conflito de interesses entre as indústrias farmacêuticas. Já a homeopatia é um método de tratamento que envolve prescrever o paciente na fórmula diluída em uma dose muito pequena. O medicamento pode produzir sinais e sintomas semelhantes à doença a ser resistida em indivíduos saudáveis em altas doses. Apesar de ser uma especialidade médica reconhecida, a homeopatia ainda não existe no currículo das escolas médicas brasileiras. Em todo o mundo, os investimentos e planos para incorporar a medicina não convencional à faculdade estão aumentando. Esse movimento é uma resposta à necessidade gerada pela busca por alternativas de tratamento em saúde e pela insatisfação com os modelos tradicionais. O Brasil está atrasado nessa questão porque o ensino da homeopatia no currículo médico ainda é feito através de tentativas tímidas, disciplinas optativas e disciplinas gerais. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da homeopatia no Sistema Único de Saúde, que, embora tenha sido formalmente introduzida no Brasil em 1840, não foi reconhecida como especialidade médica pela Comissão Federal de Medicina até 1980. A partir de 1985, passou a ser disponibilizada em alguns ambulatórios de hospitais e postos de saúde da rede pública, contando no Brasil com cerca de 15 mil médicos praticantes. Logo no início, já deram a entrada da homeopatia para os pacientes, compreendendo os princípios doutrinários, como a integralidade e também os princípios organizativos, como o controle social. A presença da homeopatia no SUS ainda está em declínio e há pouca experiência com os serviços homeopáticos. Os resultados mostram que o potencial de contribuição de terapias alternativas ainda é pouco explorado pelo SUS. Eu vou falar sobre a metodologia.
Nós dividimos ela em 5 partes. A primeira foi a classificação da pesquisa, que foi classificada como área 5, Medicina e Saúde, e subárea 5.1, Diagnóstico e Tratamento, além de ser aplicada e quantitativa. Continuamos com o local, data e público, no qual a pesquisa teve como foco principal a cidade de Caxias do Sul, mas graças à internet tivemos respostas de diversas regiões do Brasil. A publicação do questionário foi feita dia 1º de julho de 2020, que ficou aberta para respostas por aproximadamente 2 meses e foi fechada dia 31 de agosto de 2020. E o público-alvo da pesquisa foram adolescentes e adultos. Para a construção do formulário, utilizamos a plataforma Google Forms, onde foi estabelecida 11 perguntas, as quais tinham um objetivo de caracterizar e analisar a abordagem das pessoas ligadas à homeopatia. A coleta de dados começou dia 1º de julho de 2020, no mesmo dia que foi feita a publicação do formulário. E a divulgação do formulário foi feita através de redes sociais, como o Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras. E tivemos a ajuda dos nossos familiares e amigos para o compartilhamento do formulário. Assim, tivemos um alto alcance. Fizemos a avaliação dos formulários e, por meio disso, percebemos a caracterização e categorização das respostas, que são expressas através de gráficos para o melhor compreendimento. Então, agora eu vou falar sobre os resultados das discussões. Como mencionado anteriormente, a gente teve o período de 2 meses para a coleta dos dados e a gente chegou ao total de 315 respostas do nosso formulário. Usando os gráficos gerados pelo formulário, fomos capazes de identificar que os respondentes eram predominantemente mais jovens, tendo entre 10 a 15 anos e morando na região de Caxias do Sul, além de outras partes do Rio Grande do Sul. Com respeito ao conhecimento sobre a homeopatia, 84% afirmou já ter ouvido falar sobre, e metade dos entrevistados disseram já ter feito o uso de tratamentos homeopáticos. As próximas perguntas foram direcionadas exclusivamente aos 54% que fez ou faz uso da homeopatia. Com base nesses gráficos, podemos entender que as pessoas passaram a conhecer essa terapia por indicação de amigos e familiares ou médicos, fazendo uso diário ou semanal. A próxima pergunta foi direcionada para as razões para este uso. A principal delas foi problemas emocionais, como a depressão, a ansiedade e o estresse. Outros motivos comuns foram a preferência por medicamentos mais naturais e a rinite também foi outro motivo. A última pergunta, direcionada apenas aos usuários, foi sua opinião sobre a eficácia do tratamento, onde mais de 75% afirmou ter ajudado seus problemas ou doenças de alguma forma. Por fim, fizemos 2 perguntas ao público geral, onde 87% concordou que medicamentos homeopáticos podem ajudar a tratamentos tradicionais e deveriam sim ser disponibilizados no SUS. Agora eu vou falar sobre a conclusão. Então, a nossa conclusão foi de termos tido resultados satisfatórios, pois entramos em contato com diferentes opiniões e pontos de vista. E como tínhamos o objetivo de caracterizar e mapear o uso da homeopatia em Caxias e região, além de coletar relatos para verificar a eficácia ou não da homeopatia, acreditamos ter sanado nossas dúvidas e questionamentos, assim atingindo o alvo da nossa pesquisa. E, por fim, essas foram as nossas referências. A gente espera que vocês tenham gostado. E agora a gente abre para perguntas. E a gente também queria pedir desculpa por não ter ligado as câmeras, mas todos nós estamos nos computadores e eles não têm câmera, então a gente não teve como ligar. Mas se a gente pudesse, a gente teria ligado. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito bom, gente. Nossa, tá muito bom as apresentações. Estão muito boas. E a gente está aprendendo bastante, né? Alguém tem alguma pergunta para... Nós estamos aqui com 2 possibilidades, do poder do nada e a homeopatia e seus usuários. Olha só, né? Vamos agora fazer nossas anamneses aqui com vocês. Eu vou comentar, como de praxe, e deixo as perguntas para o professor Nasser, então, que ele já vai anotando. Viu que a dupla aqui deu certo. Eu, como uma adepta à homeopatia, né, eu acho assim que tudo que vocês colocaram procede. Acho que ela não entra, né, nos estudos, há uma reação muito grande ainda dentro da própria medicina
quando eu contei para o pediatra da minha filha 28 anos atrás que ela tinha uma bronquite alérgica e que eu iria tratar com homeopatia, ele disse, também pode, sabe? Também pode, sabe? E ainda que ele deixou, né? Mas via de regra, a gente não tem esse entendimento muito de alguns médicos, né? E eu conheço, assim, médicos que os pais trataram eles a vida inteira com homeopatia, né? Toda a sua infância, e são médicos alopatas e não acreditam na homeopatia, né? Mas foram tratados. Então, é uma coisa... Eu ainda não entendi se é uma questão econômica, laboratorial, né? Porque a homeopatia tem todo um ritual, né, nela mesmo, né? Tu não é só aplicar o remédio, tu tem, dependendo qual o remédio, tu tem que guardar em lugares escuros, tu tem que tomar de noite, tu tem que tomar no escuro, tu tem que bater 1, 2 vezes, depende da fórmula. Tem as de bolinha, que aqui em Caxias a gente não tem, mas tem as homeopatia de bolinha que tu compra em outras farmácias fora de Caxias do Sul, que aí esses não tem problema, mas toda ela tem um ritual. Teve um problema antigo da homeopatia, que foi o uso do álcool, e estava gerando muita cirrose também, né, nos usuários. Então, isso também foi reeditado. Então, ela entrou de forma controversa, sim, atravessando, mas hoje em dia a maior parte das pessoas, por causa dos efeitos colaterais e químicos, e que a gente sabe muito bem, para quem acompanha, é bem isso, Luana. E para quem acompanha, eu estava lendo no Le Monde Diplomatique, há um tempo atrás, do remédio que foi lançado para uma coisa, aí os médicos não usaram, então eles usaram a mesma forma e lançaram para outra coisa e está sendo usado para outra coisa, entendeu? Então, sabe-se lá o que a gente está tomando. Então, tem todo um contexto de coisas, e a homeopatia corta isso, sabe? Ela discute isso. Então, no âmbito econômico, vai ter muita dificuldade dela também ainda tomar o espaço, né? Ela pode vir andando, assim, e ter seus adeptos. Sora, que nem tu falou agora, sabia que eu tenho todos esses remédios que tu falou, a bolinha, tenho o que eu só tomo homeopatia. Eu não tomo, tipo, eu sou alérgica, eu só tomo homeopatia. Tipo, a única vez que eu tomei antibiótico foi quando eu, tipo, tinha 1 ano de idade. Eu também evito tomar remédio direto. Na verdade, a minha médica é lá de Porto Alegre, que nem tu disse. Aqui em Caxias é bem difícil de achar, sabe? A minha médica, tipo, que me dá esses remédios aí tudo, é lá de Porto Alegre. Daí tu manda fazer aqui numa farmácia. E eu tenho pozinho, todos esses remédios, eu tenho tudo. Bem-vindo ao grupo, né? E é muito interessante isso, porque é todo um ritual. Eu tenho uma prima que ela está estudando para ser homeopata agora. O meu vizinho aqui, que mora aqui, é homeopata. Eu acompanhei todo o estudo da medicina dele. Até nós temos um prefeito aqui que está concorrendo, que é homeopata, que era meu médico antes dele entrar na política, né? Meu médico homeopata. E ele acertou meu remédio, sabe? Então, eu tomava 1 vez por ano uma dose de remédio para estabilizar algumas coisas minhas e funcionou. Eu também, hoje em dia, também sou adepta da medicina ortomolecular, que também trabalha com manipulação, faço os meus tratamentos pela ortomolecular. Então, são coisas alternativas mesmo, sabe? Não usei hormônio, essas coisas na minha... que tem a menopausa, né? Não usei hormônio por não acreditar nessa reposição, e o organismo, ele dá conta mesmo. E aí vai envolver um pouco daquilo que o grupo... de vocês trouxe, né, Júlia, e que esse grupo também traz. Eu acho que ficou muito fortalecido isso nesse momento de tarde, né? Então, tá, feito meu comentário, não vou falar mais, deu, chega. Eu vi que vocês colocavam aí que a homeopatia não está inclusa, né, no currículo de medicina no país. Daí eu só tenho uma dúvida. Talvez, não sei, mas também não fiquem chateadas se não tem a resposta, né? Muito menos eu, né? Que só foi uma curiosidade. A homeopatia ela está inclusa em algum currículo de medicina em algum país? Então,
Em alguns países, sim. Eu agora só não sei te dizer qual exatamente é o país, mas sim, eu li num artigo que ela tá introduzida. Só que aqui no Brasil, tipo, ela tá no curso, vamos dizer, de medicina, só que ela não é obrigatória, sabe? Então, tipo, as pessoas escolhem se querem fazer ou não. Perfeito, perfeito. Eu coloquei o link da avaliação e nós também vamos fazer agora, né, prof? Vamos fazendo a avaliação. Só tu sabe qual é o código ali? O código é A504. Sor, agora que tu pediu dessas universidades e tal, eu dei uma pesquisada no Google. Claro, eu não sei o quão certo tá ou não, porque eu pesquisei no momento, mas eu achei que tem na Malásia, Nova Zelândia e Reino Unido. Tem, tipo, uma, duas que tem sobre homeopatia. Como a gente falou, no Brasil, ela meio que são cadeiras, tipo, facultativas, assim, que faz meio que quem quer ou não e tal. E que nem a Prof. Lili tinha falado antes, eu também, quando eu era pequena, eu usava aquelas bolinhas, eu usava pra afta que eu tinha na boca e tal. E daí elas sempre ajudavam, sabe? Dava 2, 3 dias e, tipo, ia embora e tal. E eu sei que tem para outras razões e tal, que foi, por exemplo, o que apontou no nosso questionário, assim. A maioria usava para problemas, por exemplo, emocionais. E tem muita gente que usa para ansiedade, para depressão e tal. E também preferência por medicamentos mais naturais, que nem tu falou, Sra. Lili, que tu não gostava muito e tal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou alérgica, tipo, uns 5 remédios diferentes. Então, minhas opções são bem pequenas, assim. Eu não uso muito, porque eu não conheço, tipo, nunca, sei lá, nunca pesquisei muito. Eu tenho sempre que achar um outro remédio, sabe? Aí eu tô com dor de cabeça, tá, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. É ruim, mas tem esses tratamentos que podem ajudar, por exemplo, né? Perfeito, bem isso, né? A gente vai buscando e é bem interessante, é que nem eu falei no início, né? Vocês estão vivendo num mundo com tantas opções e tantas possibilidades, embora a homeopatia eu tomo desde os... Começou a surgir ali quando eu tinha uns 13, 14 anos que estava mais. Eu tô com 58, façam um cálculo. Deixa eu fazer aqui, 58 menos 13, há 45 anos atrás, quase meio século. Responderam? A gente segue, só tem mais um grupo, né? Seguimos e aí encerra, Nasser? É assim que funciona? É isso aí. Nós temos mais um e depois encerramos. Oh, que folga. Então, vocês podem fazer o portfólio de arte, então, depois. Então, tá, parabéns, gente. Quem é agora? Já a Luana já está nervosa. Daniele e Luana. Olha, meu Deus, peguei poder da mente, outra coisa que eu acredito, fiz um curso com o Silva Mind Control. Nascer, esse lado meu tu não conhecia, viu? Meio esotérico. Eu só queria ver Vamos ao Oi? Se o meu microfone aqui tá funcionando primeiro. Tá. Tá ótimo. Tô surpreso aí, Lili, com a tua gama com o teu leque. Não, tem umas relações muito fora, assim, eu só quero chamar a atenção, Luana, esse batom é maravilhoso, né? Já te falei, é lindo, lindo, amei. Obrigada. Então tá, tudo com você, gente. Vou desligar meu mic. Tá bom. Então, oi, boa tarde. Meu nome é Daniele e eu tô morrendo de nervoso. Eu também. Tá. Eu sou a Luana Rodrigues. E a gente é da Sigma 1 e o nosso trabalho para a 8ª mostra científica
é o levantamento bibliográfico sobre as explicações científicas existentes sobre o poder da mente com a orientadora Daisy Angélica Pasquale. Que tem um roteiro, né? A introdução. A gente quer fazer com que os alunos do CETEC tenham conhecimento sobre as doenças psicossomáticas, que são doenças causadas por problemas emocionais que representam uma ligação entre saúde emocional e física. Como grande parte das doenças são causadas por estresse, queremos que eles conheçam mais a si mesmos e tentem manter o equilíbrio emocional para evitar ou curar possíveis doenças. Bom, o problema da nossa pesquisa é: os alunos do CETEC têm conhecimento sobre o poder da cura de sua mente? Bom, o principal questionamento que a gente vive se fazendo é se eles, de fato, têm o conhecimento sobre o poder da mente e a cura por meio dela, e se não, a gente vai mostrar isso com o nosso trabalho. Hipótese. Com as observações que fizemos, ainda antes de começarmos o projeto, percebemos que a maioria dos alunos do CETEC não conheciam sobre como a mente deles podia influenciar na saúde física. Por isso, tinha um sistema imunológico afetado. As pesquisas apontam que 90% das doenças são causadas por estresse, e alguns exemplos são insônia, depressão, transtornos alimentares, problemas cardiovasculares, prisão de ventre, alergias, entre outros. Bom, a metodologia na realização desse projeto, para amostra científica, foram utilizados a TV, né, que a gente utilizou para ver os documentários e afins. A gente não utilizou muitos materiais assim, porque, como o nome já diz do projeto, ele é bibliográfico, então os nossos principais materiais foram pesquisas em livros virtuais, com o notebook, e é isso. Pode passar. A gente também elaborou um formulário que ele teve como objetivo para a gente saber o conhecimento dos alunos do CETEC sobre as doenças psicossomáticas e se eles tinham alguma delas. E os nossos resultados com as perguntas foram: a saúde piora. A gente concluiu que, após somarmos, que os estudantes colocaram como resposta a opção muito, e sim, que somaram 60,7%, que eles sentem que a sua saúde piora quando estão mal psicologicamente, e há um empate de 19,6% entre os que sentem que a sua saúde piora algumas vezes e os que sentem que ela não é nem um pouco afetada. O estresse causa doenças. 87,5% acreditam que o estresse causa as doenças físicas, e também consideramos os 12,5% que marcaram talvez como a resposta. O conhecimento deles em si, que foi o nosso principal objetivo com a criação do formulário. Das 30 respostas que a gente obteve da pergunta o que você entende sobre doenças psicossomáticas, 14 dos alunos não entendem sobre o assunto e já os outros 16 sabem, ou pelo menos têm alguma ideia sobre isso. Também a gente utilizou os métodos para colocar isso em prática. A prática da autocura. A gente reuniu um grupo de estudantes voluntários, 1 ou 2 de cada série, para praticar as meditações de cura da Louise Hay, que é uma profissional da área, é uma autora, palestrante e professora da metafísica, que iniciou a carreira como ministra da ciência da mente. A gente pediu para que eles ouvissem a técnica enquanto eles dormiam, durante um mês, no mínimo, para que a gente possa avaliar os resultados posteriormente. E, segundo o vídeo, a meditação ela serve para curar tanto a saúde física quanto a mental e auxiliar enquanto o nosso cérebro, enquanto a gente dorme. Resultados de discussão. Bom, a nossa hipótese inicial era que os alunos do CETEC não tinham conhecimento sobre as doenças psicossomáticas, mas a maioria dos resultados que tivemos no formulário nos dizia o contrário, porque mostrou que, no geral, os estudantes entendiam ou pelo menos tinham alguma ideia sobre o tema. Bom, o nosso principal objetivo, acima de tudo, era a obtenção de conhecimento próprio, para a gente aprender mais sobre esse assunto que a gente gosta e também para espalhar o conhecimento em si, né, para eles terem benefícios sobre o que a mente deles é capaz. E, como já foi mencionado na metodologia, a gente fez a prática da autocura,
com o grupo de voluntários, e os resultados foram que, tipo, a maioria dos estudantes sentiram que a sua saúde teve uma melhora significativa, já outros tiveram pouca ou nenhuma mudança na sua mente e fisicamente também. Contudo, a gente concluiu que apenas a meditação, obviamente, não cura todo e qualquer tipo de doença, entretanto, esse método da autocura é válido. E é isso, muito obrigada. Aqui as referências bibliográficas. Aqui a gente tem os outros gráficos aqui, que eu esqueci de falar. Enfim, o primeiro gráfico, que comprova que a maioria dos alunos do CETEC possuem doenças psicossomáticas, ou seja, que eles sentem que as doenças mentais também afetam a sua saúde física, representados por 43,9%. O segundo gráfico mostra que 87,7% das pessoas concordam que o estresse causa doenças físicas e já os entre outros... Opa, confundi aqui, peraí. Já os outros 12,3% ficaram no meio termo. As imagenzinhas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, desculpa o nervosismo. Sim. Que bonito isso. Muito bom, parabéns, gente. Estavam nervosas, respirem fundo. Não absorvam para si o nervosismo, liberem ele, botem para fora do corpo, porque já passou e vocês apresentaram muito bem. Foi. Obrigada. Parabéns. Tá? Como é que Não interrompe aqui que desapareceu o negocinho? Clica ali embaixo onde diz, tem aquela setinha para apresentar. Ah, tá. Obrigada. Aí vai dizer parar a apresentação. Muito bem, gente. Parabéns. Bom, eu concordo com o gênero e número que vocês trouxeram, tá? Nasser, por favor, não espalhe, tá? Eu vou contar uma história para vocês. Minha, particular. Tá? Depois de 50 anos de idade, gente, tu tem muita história para contar. Então, vai lá, tá? Azar. Isso que é legal até ser professor. É muito bacana. E foi aí que eu comecei o tratamento da ortomolecular até. Então, para ver como foi essa tarde, eu vou até agradecer por terem me escolhido por esses grupos, assim, que ficou muito bom para mim. Fiz uma catarse com muita coisa. Gente, assim, ó, eu tinha perdido minha mãe, meu pai, foram perdas, mortes na minha família 3 anos seguidos. Mãe, pai e vó. E aí, eu tava assim que, nossa, eu já fui a 50 quilos, 52 quilos, assim, tá? Tava muito magra. E não tinha, sabe? Não, nada ia, não tava, como é que eu vou dizer? Eu somatizei tudo aquilo, né? E com essas perdas, com esse medo, com esse transtorno todo, o que aconteceu? A minha serotonina foi lá para baixo. E todos os elementos químicos do meu organismo que ajudavam na produção de serotonina também foram lá para baixo. Então, ou seja, um estresse psicológico que eu tive, me detonou quimicamente no organismo. Eu me lembro que eu tive que tomar um remédio, eu tomei remédios, aí eu fui para ortomolecular, porque se eu ia para alopatia, me dá calmante, né? E eu não queria, eu queria era repor esses elementos. Então, eu fui lá botar meu magnésio, meu zinco, meu cálcio, todas as coisas, assim, que eu precisava para ajudar na produção de serotonina, que era o elemento que eu estava, assim, eu não produzia mais. E foi decorrência do quê? De um problema externo, psicológico meu. Então, imagina se eu fizesse qualquer exame orgânico naquele momento, ia dar tudo errado, tudo descontrolado. Quando eu me equilibrei, aí eu fiquei tranquila. E aí manter esse equilíbrio. Então, é interessante isso, sim, porque o nosso psicológico nos detona mesmo, sabe? A gente tem que ter clareza sobre isso, e aí depois tu vai dominando, né? Com o uso
do poder mental, com o uso das energias, com o uso das coisas, tu vai dominando. Então, eu também tive uma experiência bem interessante sobre isso. E nunca imaginei que isso fosse tão assim gritante, mas a medicina ortomolecular ela trata da causa, né? E a gente tem sempre que entender. E a mente da gente é causa de muita coisa no nosso organismo. Parabéns, gente. Não falo mais. Prof, eu vou botar o link aqui para vocês. Eu acho, Lili, que o código é A522. Coloca isso aí, A522, show. Eu tenho que agradecer também a essa tarde que passamos juntos. Que legal. Eu acho, Lili, que nós fomos escolhidos a dedo aí para participarmos dessas apresentações, né? Eu achei uma tarde muito enriquecedora, assim. E fico feliz que vocês estejam voltados a temas que discutam essa situação de verdade. Isso aí, mas faço minhas a tua escrita aí, Lili. Faço minhas palavras a tua escrita aí, sem dúvidas. Eu acho bem legal que vocês tenham a atenção voltado a esse tipo de questão, tanto nas tecnologias, na área da educação, a acessibilidade. Hoje de manhã nós discutimos muita coisa sobre sustentabilidade. Isso é muito legal, muito bacana. E agora nós viemos aqui para essas coisas de homeopatia, de alternativas, essas coisas do pensamento. Puxa vida, eu estou fazendo uma disciplina do doutorado, que é neurociência. Então, a tarde, para mim, foi de reflexão. Eu fiquei pensando aqui, né? Puxa vida, se eu tivesse, talvez, descoberto antes o quão poderoso é o pensamento, as emoções, os sentimentos, né? A gente, às vezes, eu, pelo menos, sempre fui muito trabalhado na razão, né? No número final, na razão, entendeu? A minha formação é dura, né? Em física. Mas, e depois eu fui descobrindo outros aspectos da física. E ao descobrir outros aspectos da física, como linguagem, como expressão, como sentimento, como conexão, entendeu? Como ligação com o universo, como entendimento, como processo. Puxa vida, eu aprendendo mais profundamente a física, eu fui me ligando a áreas do processo de pensamento. E vocês vêm aí à tarde e nos brindam com essas coisas. Olha, que legal. Que legal. Parabéns. Só isso. Parabéns. É verdade, professor. Foi muito gratificante mesmo ter estado aqui hoje à tarde com vocês todos, ouvir essas coisas maravilhosas. Foi muito bom mesmo, sabe? É um brinde mesmo, muito bom. Vou ficar feliz. A gente tem tanto intempérie, né, que vai acontecendo no dia a dia, mas hoje eu vou sair feliz. Muito bom. Uma tarde de terça super boa. Gente, parabéns. Muitos dos trabalhos que vocês estão aí, vocês podem ir pensar eles, inclusive para o ano que vem, para dar continuidade, porque essa área ela não é uma área que tu vai ter uma resposta objetiva o tempo inteiro. Ela sempre vai estar aberta para questionar, porque ela dialoga direto com o humano, né? E dialogar com o humano é uma das coisas mais complicadas, mas uma das coisas mais bonitas que existem. A gente não é encaixotado, né? Nós somos múltiplas possibilidades a cada momento, a cada instante, a cada dia, a cada mês. E isso que faz a gente estar vivo e faz a vida da gente, né? Então, essa dinamicidade que eu chamo... Eu digo que nós, os seres humanos, a gente deveria se ver como uma espiral barroca. A coluna barroca tem uma espiral que manda sempre para cima e ela está sempre propondo movimento. Então, é interessante que a gente sempre esteja em movimento. Sempre buscando novas coisas, nunca parando, assim. Então, eu agradeço também, agradeço a companhia do professor Nasser, agradeço a todos vocês terem estado aqui,
E agora a programação me parece que continua com palestras e coisas assim, até é legal, mas no paralelo aqui estava acontecendo uma palestra com o Lucas, né, que é neurocientista, que viria a complementar nosso papo, né? Poderia ser logo em seguida agora, que daí vocês já corriam para lá, mas tudo bem, acredito que algumas coisas vão ficar gravadas, depois a gente ouve. Gente, muito obrigada. Uma boa semana. E até. Eu gostei muito, obrigada. O senhor também. É isso aí, adorei o grupinho, gente. Todo mundo sabia mais ou menos a mesma coisa, foi bem legal. Que bom. Que bom. Ou S3, né? S2, S3. Beijos. Para aí. Antes de acabar, vamos dar abram os microfones, vamos dar uma palma para